Boa noite, igreja. É um prazer adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Houve uma falha técnica. Na verdade, a luz está caindo. De vez em quando a luz cai. E se acontecer na hora da live aqui no ao vivo, vai interromper toda a live e aí vai dar ruim. Então a gente resolveu ir no modo mais seguro, gravar. Mas vamos adorar, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Você aí da tua casa, né? Cante bem alto para os teus vizinhos ouvir o quanto você é apaixonado pelo Senhor. Então vamos estar adorando o nosso Deus nesse momento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Como insondáveis teus juízos e teus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Boa noite, irmãos. Essa situação de falta de energia, né? Isso nos deixou realmente com dificuldades, mas não impede que nós possamos estar meditando na palavra do nosso Deus. Palavra viva, palavra rica, palavra preciosa. Nós estamos lendo o livro de Atos e queremos convidar você que não está lendo ainda para começar a leitura no livro de Atos. Com certeza Deus tem muita coisa para falar ao seu coração. Nós concluímos no domingo falando sobre os auxiliares, né, sobre os diáconos que tinham sido instituídos. No capítulo 6, no versículo 3, diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. E aí, então, foram escolhidos Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia. Esses homens foram escolhidos para auxiliar os apóstolos. Era para eles fazerem uma atividade até administrativa, que era para estarem atendendo as viúvas nas suas necessidades. Mas eles também eram homens de Deus, pregadores. E nós vamos ver aqui a experiência de Estevão. Estevão, ele começa aqui no versículo 8, um homem muito abençoado, cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Só que as pessoas ficaram com inveja de Estevão. E aí no versículo 11 diz que pagaram algumas pessoas para dizerem que ele estava falando blasfêmias contra Moisés. E Estevão, que tinha essa sabedoria que vinha dos altos céus, Estevão aqui no capítulo 7, ele começa uma mensagem aonde ele faz um passeio por toda a história do povo de Israel, começando lá em Abraão, né? E fala de José, e fala de Moisés, até um momento em que ele fala que lá no versículo, já lá na frente, né, no versículo 54, ele fala que o povo de Israel, ele maltratava, ele desobedecia, ele perseguia os profetas. Então, diz aqui no versículo 54, os membros do conselho acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. O Filho do Homem está em pé ao lado direito de Deus. Bastou falar isso para eles ficarem revoltados e arrastarem Estevão para um canto e apedrejarem Estevão. Mas no final, Estevão fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Meu amado, Estevão foi apedrejado, mas antes de ser apedrejado, ele viu a glória de Deus. Ele estava pronto para se encontrar com o Senhor, porque ele já tinha visto. E a minha oração nesta noite é: Senhor, abra os olhos do coração, porque nós precisamos ver a glória de Deus. Porque quando nós vemos a glória de Deus, nós estamos prontos para tudo. Nós suportamos tudo. As pedras podem vir contra a gente, mas nós não temos dificuldade, porque Deus está conosco, e nós já vimos e não temos dúvida alguma. Aqui, logo no comecinho do capítulo 8, diz que Saulo aprovou a morte de Estevão. E a igreja sofria uma grande perseguição. Paulo se esforçava para acabar com a igreja. E ele pegou cartas autorizando ele a ir, lá está no capítulo 9, a ir para Damasco. Para lá, então, ele prender os cristãos. Meus irmãos, naquele mesmo dia, Jesus apareceu para Paulo
E a palavra diz, no versículo 9, capítulo 9, versículo 9, que ele ficou 3 dias sem poder ver. 3 dias sem ver. Até o momento em que Ananias, está no versículo 17, pôs as mãos sobre Paulo e falou: Paulo, que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escama caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Você entende tudo o que aconteceu aqui? Estevão viu a glória de Deus e por isso ele estava pronto para sofrer qualquer injúria, pronto para levar qualquer pedrada. Os irmãos lembram que eu falei semana passada, no domingo, quer dizer, domingo agora, e os apóstolos receberam chicotadas e ficaram felizes pela honra de serem feridos por seguir a Jesus. E aqui vai adiante, Estevão é apedrejado, martirizado, porque ele seguia Jesus e ele fala: Senhor, não leva em conta o que eles estão fazendo. Como Jesus falando na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe por que isso? Porque ele teve a visão da glória de Deus, a visão da presença de Deus. Caíram umas escamas de Saulo. E é isso que precisa acontecer com a gente. Porque muitas das vezes nós estamos igual a Saulo. Nós somos religiosos. Saulo era fariseu. Nós aprendemos da Bíblia. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Nós somos firmes nas nossas convicções, nossas doutrinas, a nossa denominação. Saulo era muito firme. E ele achava que os cristãos estavam contrários, que iam prejudicar aqueles que criam como ele. Então ele era um dedicado, mas ele estava totalmente cego, irmãos. Cego para as coisas de Deus, cego para as coisas espirituais, cego para o que Deus tinha para ele, cego para Jesus. Mas Deus abre os olhos de Paulo. E diz aqui no versículo 20 que ele começou a anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos, mas nós muitas vezes estamos com eles fechados. Nós só enxergamos as coisas físicas, irmãos. Nós só enxergamos as coisas materiais. As pessoas estão crendo em Deus porque querem receber bênçãos. Só enxergam as coisas. Em relação à Covid, todo dia a gente recebe notícia de pessoas que morreram, pessoas queridas nossas, familiares, amigos. E a gente fica muito triste por essas pessoas que deixaram esta vida. Mas eu pergunto, o que é pior, morrer ou morrer sem Jesus? E às vezes nós ficamos tão tristes porque uma pessoa morre, mas não ficamos tão tristes porque ela não conhece Jesus. Eu acho que nós precisamos olhar as pessoas com outros olhos e lembrar que diante de tudo que está acontecendo no mundo, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos deixar para depois, nós temos que falar de Jesus agora, anunciar de Jesus agora, para que as pessoas não cantem como tem um hino do cantor cristão que diz: não me falaram de Cristo. Quando morava em São João de Meriti, quase em frente à minha casa, morava uma pessoa e eu nunca tinha falado de Jesus com ela. E era uma pessoa jovem. De repente eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. E eu fiquei pensando, eu nunca falei de Jesus para essa pessoa. Eu nunca falei de Jesus para ela. E ela morreu. Espero que o outro tenha falado, mas eu falhei. Eu deixei de anunciar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós só enxergamos esse mundo físico. E a gente não pensa na salvação das pessoas. Às vezes nós só enxergamos esse mundo físico e nós não lembramos, irmãos, que existe uma eternidade. O mundo físico é um nada. A nossa vida aqui é nada comparada com a eternidade. Devemos elevar os nossos olhos para o céu, abrir os nossos olhos. E a minha oração é: Senhor,
Abra os olhos do coração de cada um. Meu amado, aqui no capítulo 7 conta a história de Estevão. Se você não lê, leia. E no capítulo 8 conta a história de Filipe. A igreja é perseguida, o evangelho se expande, conforme Jesus falou, né? Judéia, Samaria, né? E aqui, Filipe, que também era um diácono, que também foi escolhido, diz no versículo 26, capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. E diz aqui, pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. Eu me lembro da história de Jonas. Deus manda Jonas para Nínive, ele vai para Tarsis. Paulo não, Filipe podia aqui argumentar, né? Ah, mas lá não tem ninguém, vou fazer o que lá? Ele obedeceu. E é isso que nós temos que fazer. Obedecer. Ir para onde Deus mandar. Eu lembro que no dia que eu tomei posse, aí na igreja do Parque São Caetano, foi cantada aquela canção que diz assim: não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. É isso que eu tenho procurado fazer. Porque não tem lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Obedecer. E olha o que acontece. No versículo 27 diz que Filipe foi e no caminho ele viu um eunuco da Etiópia. Estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. E os irmãos conhecem a história. E a história termina com aquele eunuco crendo em Jesus como Salvador e sendo batizado. Sabe por que isso? Porque Filipe ouviu a voz de Deus, Filipe obedeceu ao que o Espírito Santo de Deus mandou. E é isso que nós precisamos. Comparando com Paulo, no caso Saulo, né? No versículo 4, aqui no capítulo 9, diz que Saulo caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é o Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E daí em diante, a vida de Saulo é totalmente mudada. E a gente vai ver aqui no livro de Atos como que a vida desse homem é mudada. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele obedeceu o que o Espírito Santo de Deus mandou. Quero perguntar para você, quem está no controle da sua vida? É a sua mente? Seu conhecimento? São as suas emoções? É seu coração? É a sua vontade? É o seu gosto pessoal? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa Jesus estar no controle da sua vida. Jesus não quer ser carona. Ele é um motorista. Você é o cara. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. E para isso precisamos ouvir a voz de Deus. Mas é a voz de Deus. Tem muitas pessoas que ficam ouvindo aí tantos pregadores, tantos profetas. Ontem mesmo, né? Estava aí na internet, aí, né? No Facebook, em tudo quanto é lugar aí. Ah, um profeta falou que ia acontecer isso dia 30 e não aconteceu e tal. Meu amado, você não precisa de profeta, você não precisa de visionário, você não precisa de guru, você precisa da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, porque é o manual aqui de estudo para você. Então, leia, meu amado. Então, medite, meu amado. Então, olha só, aplique a palavra na sua vida. Na verdade, eu falo em ler, mas eu já disse para os irmãos, que é Deus falando. Então, aqui junto os dois sentidos.
Deus vai abrir os meus olhos para eu ver. Como diz o hino, Senhor, que eu veja além da mera letra. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu li, meus olhos vêm abrir, pois eu quero ver além da mera letra. Eu quero ver além. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo falando através da sua palavra. Hoje nós temos a palavra. Ninguém que é proibido, ninguém vai ser preso porque leu a Bíblia. Meu amado, medita na palavra. Deixa Deus falar ao seu coração. Talvez o que está faltando para você é uma verdadeira experiência com Deus. Experiência que Estevão teve vendo a glória de Deus. Experiência que Felipe teve ouvindo a voz de Deus. Experiência que Paulo teve. Você tem que sentar aqui, então. Talvez o que falte para você é experimentar de verdade a presença de Deus no seu coração. Porque o livro de Atos, conforme já disse para os irmãos, não são os atos dos apóstolos, são os atos do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Porque quando Deus age, quando o Espírito Santo de Deus age, tudo é transformado. A vida de Paulo foi totalmente transformada. Eu falo muito Paulo, né? Porque como a gente conhece o apóstolo Paulo, Saulo teve seu nome mudado para Paulo e teve sua vida totalmente transformada. De perseguidor, passou a ser perseguido. Mas de inimigo de Cristo, tornou-se amigo íntimo de Jesus. E é isso que você precisa fazer. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa pedir para Deus abrir os olhos do seu coração. Essa foi a canção que cantou hoje nos 3 minutinhos. Eva cantou tão bonito. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Eu preciso ver. Tira as escamas dos meus olhos. Faz as escamas cair, Senhor, dos meus olhos, porque eu quero ver a tua glória. Ó Senhor, abre os meus ouvidos, porque os meus ouvidos estão fechados para ouvir a tua voz. Muitas das vezes eu estou fazendo ouvido de mercador. Eu estou ouvindo, mas não estou me interessando. A gente enxerga o que a gente quer enxergar, a gente ouve o que a gente quer ver. E nesse tempo onde mostram tantas coisas para a gente, nesse tempo onde tem tanta coisa correndo por aí, eu te pergunto, meu amado, o que você está ouvindo, o que você está vendo? Veja a glória de Deus e não porcaria na internet. Ouça a voz de Deus e não um monte de besteira que o pessoal fica falando por aí. Eu tenho a certeza que a sua vida será muito diferente. Eu gostaria de convidar você a orar junto comigo nesse momento. Queria convidar você a pedir a Deus, Senhor, abra meus olhos, abra meus ouvidos. Jesus uma vez fez um milagre, né? O homem chegou lá surdo, Jesus falou, Efatá, abre-te. Faz esse milagre, Senhor. Ó Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a vida daquele teu filho que está nesse momento, Senhor, ouvindo esta breve reflexão. Teu filho que neste momento, Senhor, está abrindo o seu coração para ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, tira as escamas, Senhor. Faz as escamas cair, ó Pai. Teu servo possa ver a tua glória como Estevão viu. Que teu servo veja as tuas maravilhas. Que teu servo, Senhor, ouça a voz do teu Espírito, Senhor, como Filipe ouviu. Deus, transforma a vida desta pessoa que neste momento precisa tanto de Jesus, precisa tanto da sua salvação, precisa tanto, Senhor, da tua presença, precisa tanto de ter uma experiência contigo. Ó Deus, fala ao coração do teu filho agora. Fala, Senhor. Que esse que está nos ouvindo possa ser abençoado por ti. Efatá, abre os ouvidos, Senhor. Abra os olhos e faça, Senhor, tudo aquilo que tu desejas na vida do teu filho, da tua filha. Que a tua vontade seja feita e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Meu amado, que Deus possa te abençoar
Que Deus possa te dar um restante de semana de paz na presença dEle. E que o Senhor, o nosso maravilhoso Deus, conceda a você as mais ricas e preciosas bênçãos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te